Desde os primórdios da humanidade, o homem tem buscado entender o propósito da sua existência. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? A resposta para essas perguntas não está perdida entre os mistérios do universo. Ela foi revelada por Deus em um livro que transcende o tempo, a cultura e a história, a Bíblia Sagrada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva para que mais pessoas sejam impactadas pelo amor divino. A Bíblia não é apenas um conjunto de textos antigos, mas a revelação viva de um Deus que fala, que age e que conduz toda a criação rumo à eternidade. Ela é o registro da jornada da humanidade, da perfeição à queda, da queda à redenção, e da redenção à promessa final de um novo céu e uma nova terra. Tudo começa com um Deus eterno, existente antes de todas as coisas. Em um ato de poder e amor, ele decide criar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Com uma simples palavra, trouxe à existência tudo o que conhecemos. A luz que rompeu as trevas, o firmamento, os mares, a terra fértil, as estrelas e os astros que adornam o céu. Cada detalhe da criação refletia a glória do Criador. Mas foi no sexto dia que ele realizou sua obra-prima, o ser humano. Moldado do pó da terra e soprado com o fôlego da vida, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, capaz de amar, escolher e se relacionar com o próprio Criador. E assim, Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden, um lugar de perfeita comunhão, beleza e harmonia. Ali não havia dor, nem sofrimento, nem morte. O homem vivia em completa paz, desfrutando da presença de Deus e da abundância da criação. Havia apenas uma ordem: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um simples mandamento, mas que simbolizava algo profundo: a liberdade de escolha e a confiança em Deus. Entretanto, a serpente, símbolo do engano e da rebelião, entrou em cena. Com palavras sutis e mentirosas, ela questionou a bondade de Deus e plantou a dúvida no coração de Eva. O desejo de ser como Deus, de definir o bem e o mal por conta própria, levou o homem a desobedecer. E naquele instante, algo se rompeu. O pecado entrou no mundo, e com ele vieram a vergonha, o medo e a separação. Aquele paraíso perfeito foi perdido. O homem foi expulso do Éden, e a terra, antes fértil e serena, passou a produzir espinhos e dores. A morte se tornou uma realidade, e o relacionamento entre Deus e o homem foi manchado pela desobediência. Mas mesmo em meio à queda, Deus não abandonou sua criação. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele promete que da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, o Messias, o Salvador. Assim começa a maior história já contada, a história do amor de Deus, buscando restaurar aquilo que foi perdido. Com o passar das gerações após Adão e Eva, a humanidade se multiplicou sobre a terra. Mas junto com o crescimento veio a corrupção. O coração humano, que havia sido criado para refletir a imagem de Deus, se encheu de maldade, violência e injustiça. A criação perfeita havia se tornado um reflexo distorcido da desobediência. A Bíblia descreve um tempo em que toda a inclinação do coração do homem era continuamente má. Deus olhou para o mundo e se entristeceu. A comunhão que ele havia desejado com a humanidade havia se perdido, e a terra estava mergulhada em pecado. Mas mesmo em meio à escuridão, Deus encontrou um homem diferente. Seu nome era Noé, um homem justo, íntegro e temente a Deus. Ele andava em comunhão com o Criador quando todos ao seu redor haviam se afastado. Foi a esse homem que Deus revelou um plano que mudaria o destino da humanidade. O Senhor anunciou que traria juízo sobre a terra por meio de um grande dilúvio que destruiria toda a vida, mas prometeu preservar Noé e sua família. Deus ordenou que ele construísse uma arca, uma imensa embarcação de madeira, capaz de suportar as águas que viriam. Durante anos, Noé trabalhou fielmente, obedecendo às instruções divinas. Enquanto o mundo zombava e ignorava suas advertências, ele perseverava. Pregava arrependimento, mas poucos ouviam. A cada martelada, a arca se tornava não apenas um abrigo físico,
mas também um símbolo da fé e da obediência em meio à incredulidade. Quando o tempo determinado chegou, Deus ordenou que Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles entrassem na arca. De cada espécie de animal, macho e fêmea, foram trazidos para dentro. E então, o dilúvio começou. As comportas do céu se abriram, e por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem parar. Toda a terra foi coberta pelas águas. As montanhas mais altas desapareceram, e toda a vida fora da arca pereceu. A arca, porém, permaneceu firme sobre as águas, guiada pelas mãos do Criador. Noé e sua família foram preservados, não por mérito humano, mas pela graça e fidelidade divina. Depois de muitos dias, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre o Monte Ararat, e quando a terra finalmente se secou, Deus ordenou que Noé saísse com sua família e os animais. O primeiro gesto de Noé ao pisar novamente no solo firme foi erguer um altar e oferecer um sacrifício de gratidão ao Senhor. E Deus fez uma promessa eterna: nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, ele colocou o arco-íris no céu, um lembrete visível da sua misericórdia e fidelidade. O dilúvio marcou o fim de uma era e o início de uma nova, uma renovação da terra e da esperança. Mas, acima de tudo, revelou que mesmo quando a humanidade se afasta, Deus continua disposto a recomeçar a história com aqueles que o buscam de coração sincero. Depois do dilúvio, a humanidade começou a se espalhar novamente pela terra. Os filhos de Noé deram origem a novas gerações, e com o tempo, o homem voltou a prosperar. Mas junto com o crescimento, veio o mesmo velho problema: o orgulho. Os povos decidiram se unir em uma única língua e propósito, não para glorificar a Deus, mas para exaltar a si mesmos. No coração da planície de Sinear, começaram a construir uma cidade e uma torre que chegasse aos céus. Façamos um nome para nós, diziam, querendo ser lembrados, mas esquecendo-se do Criador que lhes havia dado a própria vida. A construção da Torre de Babel se tornou o símbolo máximo da arrogância humana. O homem queria alcançar o divino com as próprias mãos, rejeitando a dependência de Deus. E então, o Senhor interveio. Para conter a rebeldia, confundiu as línguas da humanidade, fazendo com que cada grupo falasse um idioma diferente. A comunicação se perdeu, a obra parou e os povos foram espalhados por toda a terra. Babel se tornou o lembrete eterno de que nenhuma grandeza humana pode substituir a vontade divina. Mas mesmo em meio à dispersão e à confusão, Deus começou um novo capítulo em sua história com a humanidade. Ele escolheu um homem para ser o início de uma nação que levaria sua promessa e sua presença a todos os povos da terra. Esse homem era Abrão, mais tarde chamado de Abraão. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma terra próspera e idólatra. Mas Deus o chamou com uma ordem simples e poderosa: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E junto dessa ordem veio uma promessa: farei de ti uma grande nação, abençoarei o teu nome e tu serás uma bênção. Sem saber exatamente para onde iria, Abraão obedeceu. Ele partiu levando apenas sua fé e a convicção de que o Deus que o chamava era fiel. Em sua jornada, enfrentou desertos, escassez e incertezas. Mas em cada passo, a promessa divina o acompanhava. Abraão se tornou o exemplo supremo de confiança em Deus. Ele acreditou mesmo quando tudo parecia impossível, quando a idade avançada e a esterilidade de Sara tornavam a promessa de um filho algo improvável. Mas Deus cumpriu o que havia dito. Nasceu Isaque, o filho da promessa, através de quem a linhagem da fé continuaria. E assim, o plano de Deus seguia seu curso. Um plano que começara no Éden, atravessara o dilúvio e agora florescia na vida de um homem que ousou crer. A história de Abraão nos lembra que Deus não escolhe os mais fortes, nem os mais preparados. Ele escolhe os dispostos, aqueles que, mesmo sem ver o destino, confiam na voz que os chama. A promessa feita a Abraão começou a se cumprir através de Isaque, o filho da fé. Assim como o pai, Isaque também aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando os ventos da incerteza sopravam com força. Ele se casou com Rebeca,
e juntos tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, os dois já representavam caminhos diferentes. Esaú, o primogênito, era caçador e impulsivo. Jacó, por outro lado, era mais quieto, mais astuto. E foi por meio dele que o plano de Deus avançaria. Mesmo que a bênção parecesse pertencer a Esaú, Deus já havia determinado que o mais novo seria abençoado. Com o tempo, Jacó herdou a promessa e, através de uma jornada marcada por erros, encontros e transformação, ele foi moldado por Deus. Numa noite decisiva, às margens do rio Jaboque, Jacó lutou com o anjo do Senhor. Foi uma luta física e espiritual, uma batalha entre o homem que ele era e o homem que Deus o chamava para ser. E naquela madrugada, ao nascer do sol, Jacó recebeu um novo nome, Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. A partir dali, o nome Israel não seria apenas o nome de um homem, mas de um povo escolhido para carregar o propósito divino e revelar ao mundo quem Deus é. Israel teve 12 filhos, e desses nasceram as 12 tribos que formariam a base da nação escolhida. Entre esses filhos, um se destacou de forma especial, José, o sonhador. Desde jovem, José teve visões enviadas por Deus, mostrando que um dia estaria em posição de liderança. Mas seus irmãos, movidos pela inveja, o venderam como escravo e o enviaram ao Egito. Aos olhos humanos, parecia o fim. Mas Deus transforma cada queda em parte do seu plano. No Egito, José passou da prisão ao palácio. Tornou-se o segundo homem mais poderoso da nação, porque Deus estava com ele. Quando a fome assolou a terra, foi José quem salvou milhares, inclusive sua própria família. E naquele reencontro emocionante com seus irmãos, quando poderia ter se vingado, José disse palavras que ecoam até hoje. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Foi assim que a família de Jacó, agora chamada Israel, desceu ao Egito. O que começou com um homem de fé, Abraão, agora se tornava uma nação em crescimento. Mesmo longe de sua terra, o plano de Deus continuava em movimento. A história de Isaque, Jacó e José nos mostra que, mesmo quando a vida parece sair do controle, Deus continua escrevendo. Ele transforma traições em redenção, lutas em propósito e sonhos em destinos eternos. O tempo passou, e aquele povo que havia descido ao Egito em busca de sustento se multiplicou, tornando-se uma grande nação. Mas com o crescimento veio também o medo do faraó, que escravizou os israelitas e os submeteu a um trabalho cruel. Durante 400 anos, o povo clamou por libertação. 4 séculos de dor, esperança e fé mantida viva apenas pela promessa de que Deus jamais os abandonaria. E foi então que Deus levantou um homem para mudar o destino de uma nação, Moisés. Moisés nasceu em tempos sombrios, quando o faraó havia decretado a morte de todos os meninos hebreus. Mas o plano de Deus não pode ser interrompido. Colocado num cesto e lançado ao rio Nilo, o bebê foi encontrado justamente pela filha do faraó e criado dentro do palácio como príncipe do Egito. No entanto, o sangue hebreu corria em suas veias e o chamado de Deus ardia em seu coração. Depois de um acontecimento que o levou ao exílio, Moisés viveu anos no deserto, até que um dia, em meio à solidão, uma sarça ardente apareceu diante dele, queimando sem se consumir. Ali, o próprio Deus falou: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E foi ali que o destino dele mudou. Com o cajado na mão e a fé no coração, Moisés retornou ao Egito para enfrentar o faraó e libertar o povo de Israel. O coração do rei era endurecido, mas Deus mostrou seu poder através de sinais e pragas, revelando que nenhum império terreno é maior do que o seu domínio. E quando chegou a hora, Deus abriu um caminho onde não havia. O mar se partiu em 2 muralhas de água, e o povo atravessou em terra seca. Atrás deles, o exército de Faraó foi engolido pelas ondas, e a escravidão ficou para trás. Na outra margem, o som do louvor ecoou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Mas a jornada estava apenas começando. No deserto, o povo aprendeu que a liberdade não é apenas sair do Egito,
é também tirar o Egito de dentro do coração. Deus os guiou por meio de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Alimentou-os com o maná do céu e fez brotar a água da rocha. E no Monte Sinai, o Senhor fez um pacto com seu povo. Ali, entre trovões e relâmpagos, Moisés recebeu as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. O código divino que guiaria o coração da humanidade por gerações. Mesmo diante da desobediência e da dúvida do povo, Deus permaneceu fiel. A história de Moisés não é apenas sobre libertação, é sobre propósito, perseverança e fé. Ela nos lembra que Deus ouve o clamor dos oprimidos e que nenhum deserto é capaz de calar a voz de quem confia nele. Através de Moisés, Deus mostrou que pode usar até os mais improváveis para cumprir planos eternos. E a libertação do Egito não foi apenas o início de uma nova vida para Israel. Foi o marco de uma aliança entre Deus e seu povo. Depois da morte de Moisés, uma nova geração se levantou. E à frente dela estava Josué, o homem escolhido por Deus para conduzir o povo à terra prometida. O lugar que havia sido jurado a Abraão, Isaque e Jacó. Josué havia sido aprendiz de Moisés, testemunha de milagres e fiel servo do Senhor. Agora ele enfrentava o maior desafio de sua vida: liderar um povo cansado, porém cheio de esperança, rumo à concretização de uma promessa feita séculos antes. Deus falou com ele e disse: Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Com essa palavra, Josué se levantou. E o Jordão, que parecia um obstáculo intransponível, foi dividido diante dos olhos do povo. Assim como o Mar Vermelho havia sido no tempo de Moisés. O milagre se repetiu para mostrar que o mesmo Deus que abre caminhos no mar, também os abre nos rios. Ao atravessar o Jordão, Israel pisou pela primeira vez na terra prometida. Mas aquela conquista não seria fácil. Havia muralhas, exércitos e cidades fortificadas. E a primeira delas era Jericó, com muros tão altos que pareciam tocar o céu. Mas Deus não precisa de armas humanas para vencer batalhas. Ele ordenou que o povo marchasse em silêncio ao redor da cidade durante 6 dias. E no 7º dia, ao som das trombetas e do grito do povo, as muralhas de Jericó caíram por terra. Foi o início de uma série de vitórias concedidas por Deus, enquanto Israel conquistava cada parte da terra que lhes havia sido prometida. Josué entendeu que a vitória não vem da força do braço, mas da obediência à voz do Senhor. Durante toda a campanha, o povo viu o cumprimento das promessas feitas por gerações. Viu o maná cessar, pois agora comiam do fruto da terra. Viu o sol parar no céu quando Josué orou, e Deus prolongou o dia para que a batalha fosse vencida. E ao fim das guerras, Josué reuniu o povo e declarou uma das frases mais marcantes de toda a Bíblia: Escolhei hoje a quem servireis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas palavras ecoam até hoje, lembrando que cada geração precisa decidir se continuará servindo ao mesmo Deus que abriu o mar, fez cair as muralhas e cumpriu cada promessa. Josué encerrou sua jornada com fé e coragem, deixando um legado de obediência e fidelidade. Sob sua liderança, o povo finalmente tomou posse da terra prometida, e as promessas feitas a Abraão começaram a se cumprir diante dos olhos da história. Mas com o tempo, o coração humano se mostrou inconstante novamente. Após a morte de Josué, o povo começou a se afastar dos caminhos de Deus, e assim uma nova era se iniciou. A era dos juízes, um tempo de queda, arrependimento e restauração. Após a morte de Josué, o povo de Israel finalmente habitava na terra prometida. Mas com o tempo, o coração começou a esfriar. As gerações que viram os milagres do Senhor se foram, e uma nova geração se levantou. Uma geração que não conhecia as obras de Deus. Sem uma liderança firme, Israel se afastou da aliança. O povo começou a adorar os deuses das nações vizinhas, esquecendo-se daquele que os havia libertado do Egito. E foi assim que começou um dos períodos mais instáveis da história de Israel, a Era dos Juízes. Esse tempo não foi de reis nem de profetas dominantes, mas de homens e mulheres levantados por Deus em momentos de crise.
guerreiros e libertadores, usados para restaurar o povo quando tudo parecia perdido. O livro de Juízes resume esse ciclo em uma frase simples, mas profunda. O povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregava nas mãos de seus inimigos. Mas quando o sofrimento se tornava insuportável, Israel clamava novamente a Deus. E ele, com infinita misericórdia, levantava um juiz para os libertar. Foi assim com Débora, uma mulher sábia e corajosa, que liderou o exército de Israel contra Sísera. Foi assim com Gideão, que com apenas 300 homens derrotou um exército inimigo gigantesco, provando que a vitória vem da fé e não da força. E foi assim também com Sansão, um homem dotado de força sobrenatural, mas que lutava contra suas próprias fraquezas. Cada um deles, à sua maneira, foi um instrumento da graça divina. Mesmo com as falhas humanas, Deus sempre se mostrava fiel. Ele nunca abandonava completamente o seu povo. Apenas permitia que as consequências os ensinassem a retornar ao caminho certo. O período dos juízes durou cerca de 3 séculos, marcados por altos e baixos, guerras e arrependimento. Mas foi também um tempo de lições espirituais profundas, que a obediência traz paz e que o afastamento de Deus sempre conduz à opressão. No meio desse cenário de inconstância, uma pequena história se destacou. A história de Ruth, uma mulher estrangeira que escolheu servir ao Deus de Israel. Ela abandonou tudo o que tinha, dizendo: "O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus." Ruth se tornou símbolo de fidelidade, esperança e amor. E seria através de sua linhagem que, gerações depois, nasceria o rei Davi. Mesmo em meio à desordem e à infidelidade, Deus continuava tecendo o fio da redenção. Nada fugia ao seu plano. Cada acontecimento, cada derrota e cada vitória preparavam o caminho para algo muito maior. E assim, após séculos de instabilidade, o povo começou a desejar uma nova forma de liderança. Queriam um rei, alguém que os guiasse, que lutasse por eles e trouxesse união à nação. Foi então que Deus levantou um novo profeta, Samuel. Através dele, começaria uma das eras mais marcantes de toda a história bíblica, a Era dos Reis. O tempo dos juízes estava chegando ao fim. Israel havia se cansado da instabilidade, da desobediência e das guerras. O povo queria algo novo. Eles olhavam para as nações vizinhas. Todas tinham reis, exércitos organizados, poder e autoridade. E em meio a essa comparação, nasceu um desejo que mudaria o curso da história. Queremos um rei sobre nós. Foi então que Deus levantou Samuel, um profeta nascido de um milagre. Sua mãe, Ana, era estéril e orou com fervor no templo, prometendo que, se o Senhor lhe desse um filho, ela o consagraria para servi-lo por toda a vida. Deus ouviu sua oração, e Samuel cresceu aos pés do sacerdote Eli, aprendendo desde cedo a ouvir a voz de Deus. Certa noite, enquanto dormia, Samuel ouviu alguém chamando seu nome. Ele pensou que fosse Eli, mas era o próprio Senhor dizendo: "Samuel, Samuel." Naquele momento, o jovem respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." E assim começou o ministério de um dos maiores profetas da história. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro de uma nova era. O homem que seria o elo entre o tempo dos libertadores e o tempo dos reis. Mas quando o povo exigiu um rei, Samuel ficou triste. Ele sabia que, ao pedir isso, Israel estava rejeitando o governo de Deus. Mesmo assim, o Senhor disse a Samuel: "Ouça o povo. Eles não rejeitaram você, mas a mim, para que eu não reine sobre eles." E assim, Samuel ungiu Saul, o primeiro rei de Israel. Um homem alto, forte e de aparência imponente. Exatamente como o povo imaginava que um rei deveria ser. No início, Saul mostrou humildade e coragem. Sob sua liderança, Israel venceu batalhas importantes e o povo se encheu de esperança. Mas com o tempo, o orgulho tomou conta de seu coração. Ele começou a agir por conta própria, desobedecendo às ordens de Deus. Samuel, em lágrimas, o confrontou dizendo: "Obedecer é melhor do que sacrificar." A partir daí, Deus retirou sua unção de Saul e escolheu outro, alguém segundo o seu próprio coração. Esse novo rei ainda era apenas um jovem pastor, cuidando de ovelhas nos campos de Belém.
Mas o Senhor o havia visto, e seu nome era Davi. Enquanto Saul perdia o favor de Deus, Davi crescia em sabedoria e graça. Samuel o ungiu em segredo, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Davi seria o homem que uniria Israel, derrotaria gigantes e se tornaria o símbolo de uma fé inabalável. Mas essa transição não seria fácil. O ciúme de Saul cresceu e o jovem Davi teve de fugir, viver escondido, lutar por sua vida e, ainda assim, confiar plenamente em Deus. Mesmo diante do perigo, Davi nunca levantou a mão contra Saul. Ele sabia que, se Deus havia escolhido o momento certo para ungí-lo, também escolheria o momento certo para exaltá-lo. A história entre Saul e Davi é um dos maiores retratos bíblicos sobre orgulho e humildade, desobediência e fé, e nos mostra que o verdadeiro reinado não começa com poder, mas com coração obediente. Com a morte de Saul, Israel entrou em uma nova era, a era do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E através dele, o plano divino começaria a se revelar de forma ainda mais clara. Um homem que não buscou o trono por ambição, mas foi conduzido até ele pela vontade divina. Davi foi ungido rei de Israel. E a partir desse momento, o povo experimentou uma era de unidade e força. Ele conquistou Jerusalém, transformando-a na capital espiritual e política do reino. E ali, no coração da cidade, fez algo que marcaria gerações. Trouxe de volta a Arca da Aliança, símbolo da presença viva de Deus entre o seu povo. As músicas e orações de Davi ecoam até hoje. Ele não foi apenas um guerreiro ou governante, mas também o autor de muitos dos salmos, textos que revelam sua alma, suas alegrias, dores, arrependimentos e fé. Davi não era perfeito, cometeu erros graves, como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Mas ao ser confrontado, ele não se justificou. Ele se humilhou diante de Deus, chorou e pediu perdão. E o Senhor o perdoou. Porque mesmo falho, Davi tinha algo raro, um coração quebrantado e arrependido. Durante o reinado de Davi, Israel se fortaleceu e prosperou. Suas vitórias garantiram paz e respeito entre as nações vizinhas. Mas mais do que isso, sua fé estabeleceu as bases espirituais de um povo que aprendeu a confiar no Deus vivo. No fim de sua vida, Davi transmitiu o trono ao seu filho Salomão, um jovem que herdou não apenas o reino, mas também a responsabilidade de manter a presença de Deus no centro da nação. E antes de morrer, Davi lhe deixou um conselho que ressoaria por toda a história. Sê forte e age como homem. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para que prosperes em tudo o que fizeres. Salomão começou seu reinado com um coração humilde. Ele se ajoelhou diante de Deus e fez um pedido surpreendente. Não pediu riquezas, nem poder, nem fama. Pediu sabedoria. E Deus, vendo sua sinceridade, lhe concedeu sabedoria como nenhum outro homem havia recebido. Além disso, o Senhor lhe deu também riqueza e honra em abundância. Com essa sabedoria, Salomão guiou Israel a uma era de esplendor sem precedentes. O povo prosperava, as fronteiras estavam seguras e o nome de Israel era respeitado por todas as nações. Mas nada foi mais grandioso do que o projeto que Davi havia sonhado e que Salomão finalmente realizou: a construção do Templo de Jerusalém. Erguido com materiais preciosos, pedras raras e madeira de cedro, o templo tornou-se o símbolo da aliança entre Deus e seu povo. Ali, a glória do Senhor encheu o lugar, e todos se prostraram em reverência. Foi um dos momentos mais sagrados de toda a história bíblica. No entanto, com o passar do tempo, o coração de Salomão começou a se desviar. Ele se deixou influenciar por alianças políticas e casamentos com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. E pouco a pouco, o homem mais sábio da terra começou a perder a sua conexão com o Criador. Ainda assim, antes do fim, Salomão reconheceu sua vaidade e escreveu palavras profundas no livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade debaixo do sol. Ele compreendeu que toda sabedoria, poder e riqueza são vazios se o coração não permanece firme em Deus. O reinado de Davi e Salomão marcou o auge da monarquia israelita, um tempo de bênção, adoração e aprendizado. Mas também nos lembra de algo essencial.
A verdadeira grandeza não está na coroa, nas vitórias ou nos tesouros, mas na fidelidade ao Senhor e na humildade diante dele. Com o fim de Salomão, um novo capítulo se abriria, um capítulo de divisão, profecias e a luta constante entre fé e idolatria. Mas a promessa de Deus a Davi continuaria viva. De sua linhagem viria um rei eterno, aquele que reinaria para sempre. Após a morte de Salomão, o brilho do reino de Israel começou a se apagar. O que antes era uma nação unida e próspera, agora se via prestes a se dividir. O peso dos impostos, as tensões internas e a perda do fervor espiritual corroíam a estrutura que Davi havia construído com tanto esforço. Quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono, o povo veio até ele pedindo alívio das cargas deixadas pelo pai. Mas, em vez de ouvir os conselhos sábios dos anciãos, Roboão deu ouvidos aos jovens de sua geração, respondendo com arrogância e dureza. Essa decisão precipitada foi o ponto alto da ruptura. 10 tribos do norte se rebelaram e formaram um novo reino. O reino de Israel, tendo como capital Samaria. Enquanto 2 tribos permaneceram fiéis à linhagem de Davi, o reino de Judá, com Jerusalém como seu centro espiritual. Assim o povo de Deus se dividiu, e a unidade que um dia foi símbolo de força, agora se tornava uma lembrança distante. O novo reino do norte, sob o governo de Jeroboão, logo se afastou do caminho do Senhor. Temendo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar no templo, ele construiu altares próprios e introduziu a idolatria, levando a nação a se desviar profundamente. Com o passar dos anos, reis maus e injustos sucederam-se em Israel, afastando cada vez mais o povo da verdade. Enquanto isso, em Judá, alguns reis tentavam preservar a fé. Mas mesmo ali, a corrupção e a influência de nações pagãs se infiltravam. Foi nesse tempo conturbado que Deus começou a levantar profetas, homens e mulheres corajosos, escolhidos para proclamar a sua vontade em meio à escuridão espiritual. Entre esses profetas, surgiram vozes poderosas que mudariam a história. Homens como Elias, que enfrentou o rei Acabe e a idolatria de Baal, desafiando centenas de falsos profetas no Monte Carmelo. Ali, diante de todo o povo, ele clamou: "Se o Senhor é Deus, sigam-no." E o fogo do céu desceu, consumindo o sacrifício e provando que o Deus de Israel ainda reinava sobre todos os deuses. Depois de Elias, veio Eliseu, seu sucessor, um homem de fé inabalável que realizou milagres extraordinários, curando, multiplicando alimentos e até ressuscitando mortos. Seus feitos mostravam que, mesmo em tempos de decadência, Deus não havia abandonado o seu povo. Com o passar das gerações, a distância entre Israel e Deus se tornava cada vez maior. O reino do norte mergulhou em idolatria, injustiça e violência. Os profetas advertiam, mas o povo não ouvia. Até que, finalmente, o juízo chegou. O Império Assírio conquistou Samaria, levando as 10 tribos ao exílio. Elas desapareceram entre as nações, tornando-se conhecidas como as tribos perdidas de Israel. Em Judá, o cenário não era muito diferente. Apesar de momentos de avivamento sob reis fiéis como Ezequias e Josias, o povo também se deixou corromper. E foi então que surgiram profetas como Isaías, Jeremias e Miqueias, homens de palavra firme e coração sensível. Eles clamavam por arrependimento, alertavam sobre a destruição que viria e, ao mesmo tempo, traziam esperança. Porque mesmo quando o castigo se aproximava, Deus prometia restaurar o seu povo e enviar um Salvador. O profeta Isaías falou de um rei justo, de um servo sofredor que viria trazer redenção. Jeremias chorou pela destruição iminente de Jerusalém, mas também anunciou uma nova aliança, escrita não em pedras, mas nos corações. Mesmo com tantas advertências, o povo persistiu na rebeldia. E assim, Jerusalém foi finalmente conquistada pelos babilônios. O templo, aquele que Salomão havia construído com tanta glória, foi destruído. O povo foi levado cativo para uma terra estrangeira, e a nação escolhida de Deus experimentou o amargo gosto do exílio. Mas mesmo na dor, havia propósito, porque através dos profetas, Deus mostrou que a história ainda não havia terminado. A promessa feita a Abraão,
a Davi e a todo o povo continuava viva. E um dia, da linhagem de Davi, nasceria aquele que restauraria todas as coisas. O tempo dos reis e profetas foi um período de queda e esperança, de juízo e misericórdia. E enquanto Israel vivia as consequências de suas escolhas, o plano divino seguia avançando, silenciosamente, preparando o mundo para o maior acontecimento da história, o nascimento do Messias. A queda de Jerusalém foi um dos momentos mais sombrios da história de Israel. O templo, símbolo da presença de Deus entre o povo, estava em ruínas. Os muros foram destruídos, e os filhos de Judá foram levados em correntes para uma terra distante, a Babilônia. Ali, no exílio, o povo de Deus enfrentou um novo tipo de desafio. Eles não estavam apenas sem casa, mas sem altar, sem sacrifício, sem o som dos sacerdotes e levitas. Tudo o que conheciam parecia ter sido arrancado. Mas mesmo na dor do cativeiro, Deus não havia se esquecido deles. Foi na Babilônia que nasceram histórias de fé e resistência. Homens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego mostraram que a fidelidade a Deus não depende de um templo, mas de um coração consagrado. Daniel se recusou a se contaminar com os manjares do rei e, mais tarde, enfrentou a cova dos leões. Mas não cedeu. Ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, confiando que um dia o Senhor o traria de volta. E Deus honrou essa fé. Mesmo sob o domínio de impérios poderosos, ele continuava no controle da história. Por meio do profeta Jeremias, Deus havia prometido que o cativeiro duraria 70 anos. E ao fim desse tempo, a promessa se cumpriu. O rei Ciro da Pérsia, movido pelo próprio Deus, decretou que os exilados poderiam voltar à sua terra e reconstruir o templo em Jerusalém. Foi um milagre histórico, uma virada divina em meio ao desespero humano. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, os judeus começaram o árduo processo de restauração. O altar foi erguido novamente, o templo reconstruído e os muros da cidade reerguidos com lágrimas e fé. A cada pedra colocada, o povo se lembrava de que o Senhor é fiel e cumpre suas promessas. Foi também nesse período que muitos começaram a compreender que o verdadeiro relacionamento com Deus não dependia apenas de um lugar físico, mas de um coração arrependido. Esdras liderou uma renovação espiritual, chamando o povo de volta à obediência à lei. Neemias, com coragem, resistiu às ameaças externas e internas para restaurar a dignidade de Jerusalém. Mesmo assim, a glória do antigo templo não retornou em sua totalidade. O povo percebeu que algo ainda estava por vir, algo maior do que o ouro e a pedra. As profecias falavam de um Messias, um rei justo, um servo sofredor que viria para libertar não apenas uma nação, mas toda a humanidade. Durante 400 anos após o retorno, o céu permaneceu em silêncio. Nenhum profeta se levantou. Foi um tempo de espera, um intervalo sagrado entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas mesmo no silêncio, Deus continuava agindo, preparando o cenário do maior acontecimento da história. Os impérios se sucederam, persas, gregos, romanos, e, em meio a essa transição, a esperança messiânica crescia no coração do povo. Eles aguardavam o cumprimento das antigas promessas, o nascimento daquele que viria para restaurar o relacionamento entre Deus e o homem. E então, quando o tempo se cumpriu, Deus falou novamente, mas desta vez não por meio de profetas, e sim por meio do próprio Filho. A história da Bíblia, que começou na criação e passou por quedas, promessas e exílios, estava prestes a chegar ao seu ponto culminante. O céu iria tocar a terra, e a palavra eterna se faria carne. Após séculos de silêncio, quando muitos acreditavam que Deus havia se afastado, uma nova luz brilhou sobre a humanidade. Em uma pequena cidade chamada Belém, nasceu Jesus Cristo, o Filho de Deus, cumprindo as antigas profecias que anunciavam um Salvador. Ele não veio em glória, nem cercado de riquezas, mas em humildade, envolto em panos e deitado em uma manjedoura. O Criador do universo escolheu vir ao mundo como uma criança, e foi assim que o invisível se tornou visível, e a graça se fez carne. Os céus se abriram, e um coral de anjos anunciou aos pastores: glória a Deus nas alturas,
e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Naquela noite silenciosa, a eternidade entrou no tempo. Os magos do Oriente, guiados por uma estrela, vieram de longe para adorá-lo e oferecer presentes. Mesmo em sua infância, Jesus já dividia a humanidade. Alguns o buscavam com fé, outros o temiam por não entenderem quem ele era. Jesus cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Aos 30 anos iniciou seu ministério, um chamado que transformaria o mundo para sempre. Ele caminhou entre os pobres, os enfermos e os rejeitados. Curou os cegos, deu voz aos mudos e esperança aos desesperados. Com palavras simples e cheias de poder, revelou verdades profundas sobre o reino de Deus. Ele ensinou que o maior entre todos é aquele que serve, que o amor é o mandamento supremo, e que não há trevas que possam apagar a luz que vem de Deus. Por onde passava, Jesus tocava vidas, curava corações e libertava mentes aprisionadas pela culpa e pela dor. Mas sua mensagem também provocava resistência. Os líderes religiosos, temendo perder o poder e a influência, começaram a conspirar contra ele. Mesmo assim, Jesus não recuou. Sabia que sua missão não era conquistar um trono terreno, mas abrir as portas da eternidade. Durante 3 anos ele anunciou o evangelho do reino, mostrando que o verdadeiro poder não está na força, mas na compaixão, que a verdadeira grandeza está em perdoar, e que o amor de Deus é incondicional. Ele escolheu 12 homens simples para serem seus discípulos, para aprenderem com ele e levarem sua mensagem ao mundo. Com eles compartilhou alegrias, milagres, dores e promessas. Na última ceia, partiu o pão e disse: "Fazei isto em memória de mim." Ele sabia que o momento do sacrifício estava próximo. No jardim do Getsêmani, orou com angústia, pedindo que, se possível, o cálice fosse afastado, mas se submeteu completamente à vontade do Pai. Foi traído, julgado injustamente e entregue para ser crucificado. Mas cada passo até a cruz foi dado por amor. Jesus carregou sobre si o peso do pecado do mundo e, no alto do Gólgota, com o corpo ferido e o coração cheio de compaixão, declarou: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Ao entregar o Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O símbolo da separação entre Deus e o homem havia sido removido. A redenção agora era possível. 3 dias depois, o impossível aconteceu. A pedra foi removida e o túmulo vazio testemunhou o maior milagre da história. Jesus ressuscitou. A morte foi vencida e a esperança restaurada. Ele apareceu aos discípulos, comeu com eles, os consolou e os enviou ao mundo com uma nova missão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sua vida não terminou na cruz, mas começou ali um novo capítulo para toda a humanidade. A promessa de salvação havia sido cumprida e o caminho para o Pai estava aberto. Depois da ressurreição, Jesus permaneceu por 40 dias entre os discípulos, ensinando-os sobre o reino de Deus e fortalecendo a fé daqueles que agora seriam as testemunhas de sua glória. Ele prometeu que não os deixaria sozinhos, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que os guiaria em toda a verdade e lhes daria poder para anunciar o Evangelho ao mundo. No Monte das Oliveiras, diante de todos, Jesus elevou-se aos céus, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Enquanto os discípulos olhavam para o alto, 2 anjos apareceram e disseram: "Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado, voltará do mesmo modo como o vistes subir." Essas palavras selaram a promessa da segunda vinda de Cristo. Dias depois, em Jerusalém, durante a festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em forma de línguas de fogo. Todos foram cheios de poder e começaram a falar em diferentes línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Aquele foi o início da Igreja Apostólica, um movimento espiritual que mudaria o mundo. Pedro, antes temeroso, agora pregava com coragem. E naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Era o cumprimento das palavras de Jesus: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra." Os primeiros cristãos viviam em comunhão,
compartilhando o pão e ajudando uns aos outros. Eles se reuniam nas casas, oravam juntos e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A fé se espalhava rapidamente, mesmo diante das perseguições. Quando o apóstolo Estevão foi apedrejado, sua morte marcou o início de um tempo de dor, mas também de expansão. O sangue dos mártires se tornou a semente da igreja. Homens e mulheres de fé, cheios do Espírito Santo, saíram de Jerusalém e levaram o evangelho a outras regiões. Entre esses homens estava Saulo de Tarso, um perseguidor dos cristãos. Mas no caminho de Damasco, uma luz do céu o envolveu e ele ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele encontro mudou sua história para sempre. De perseguidor, tornou-se pregador. De inimigo da cruz, tornou-se seu defensor mais fervoroso. Agora chamado Paulo, dedicou sua vida a anunciar o evangelho, fundando igrejas e escrevendo cartas que hoje compõem boa parte do Novo Testamento. Os apóstolos enfrentaram prisões, açoites e rejeição. Mas nada foi capaz de silenciar a mensagem que carregavam. Jesus está vivo. Eles testemunharam com fé até o fim, e muitos morreram pelo nome de Cristo, mantendo firme a esperança da vida eterna. A igreja cresceu não por força, mas por amor e fidelidade. Homens e mulheres comuns se tornaram instrumentos de transformação em suas cidades e vilas. E, mesmo em meio ao Império Romano, com sua cultura pagã e seus deuses, a luz do Evangelho brilhou, revelando ao mundo que há um só Deus e que seu Filho, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo continuou operando sinais e maravilhas através dos apóstolos, confirmando a palavra pregada. Milagres aconteciam e corações eram transformados. E apesar da oposição, a mensagem da cruz continuou se espalhando, de Jerusalém a Roma, do Oriente ao Ocidente, cumprindo a promessa de que o Evangelho seria pregado em todas as nações. Assim nasceu e se fortaleceu a Igreja Apostólica, edificada sobre a fé dos primeiros discípulos e sustentada pela presença viva de Deus. E mesmo após séculos, essa igreja continua viva, porque sua base não está em templos, mas no próprio Cristo, a pedra angular, o fundamento inabalável da fé cristã. Com o passar dos anos, a mensagem do Evangelho continuou a se espalhar por toda a terra. Os apóstolos cumpriram sua missão, e muitos deles entregaram suas vidas por amor a Cristo. Mas a promessa de Jesus ainda permanecia viva. Eis que venho sem demora. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, revela o desfecho da história divina. O plano perfeito de Deus se cumprindo até o fim. Em meio à solidão e perseguição, João recebeu visões grandiosas que transcendem o tempo e revelam a majestade de Cristo glorificado. Ele viu o trono de Deus cercado de luz e trovões, anjos louvando sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E viu também o Cordeiro, Jesus, o único digno de abrir o livro selado, o único digno de julgar e redimir a humanidade. Nas visões do Apocalipse, João descreve tempos de grande tribulação, juízos sobre a terra e batalhas espirituais entre o bem e o mal. O inimigo tenta enganar as nações e afastar os corações da verdade. Mas mesmo em meio ao caos, Deus continua no controle. Nada foge de suas mãos. As trombetas soam, os selos são abertos e o céu e a terra testemunham o poder do Criador. É a revelação de que o mal será finalmente derrotado e de que a justiça divina prevalecerá sobre toda iniquidade. Entre as visões, João contempla a Nova Jerusalém, uma cidade santa que desce do céu, adornada como uma noiva preparada para o seu esposo. Suas ruas são de ouro puro, suas portas de pérolas, e o próprio Deus habitará com os homens. Não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte, porque as coisas antigas já passaram. A Bíblia termina com a maior das promessas, a volta gloriosa de Jesus Cristo. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com poder e grande glória, e todo o olho o verá. Os que creram e perseveraram na fé serão reunidos com ele para sempre, e naquele dia não haverá mais escuridão, porque o próprio Cristo será a luz eterna.
O Apocalipse não é apenas um livro de juízo, mas também um livro de esperança. Ele nos lembra que, mesmo diante das lutas e incertezas do mundo, há um propósito maior, um fim preparado por Deus para restaurar tudo o que foi perdido desde o Éden. O mesmo Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, que enviou seu Filho para redimir a humanidade, agora promete fazer novas todas as coisas. E a voz de Jesus ecoa como um convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. É o chamado à fé, à entrega e à esperança. A história da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é uma jornada que revela o amor imensurável de Deus por nós. Um amor que cria, salva, perdoa e promete vida eterna. E essa história ainda não terminou. Cada um de nós faz parte dela, porque enquanto houver fôlego, ainda há tempo de escolher o caminho da salvação. Assim, encerramos esta jornada pelas páginas sagradas, lembrando que a Bíblia não é apenas um livro antigo, é a viva palavra de Deus. Esse vídeo é somente uma pequena parcela de toda a história bíblica. Devemos sempre buscar o conhecimento através das Escrituras. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e fazer aqui embaixo o seu comentário. A palavra de Deus nos mostra de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. E nos assegura que um dia o céu se abrirá novamente e Cristo voltará para buscar os que o amam. Até lá permanecemos firmes na fé, guardando a esperança da promessa. Jesus virá outra vez.